Bom dia, bom dia. Hoje é dia 12 de fevereiro, quinta-feira. Estamos aqui para compartilhar o devocional do Bispo J.B. Carvalho, Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas. O tema desse devocional, a geografia da sua alma determina a qualidade do seu fruto. Uau! Pai, obrigada por esse dia que o Senhor fez, por essa manhã. Senhor, somos gratos por essa oportunidade, pela vida dos bispos, J.B. e Dias Carvalho, por esse conteúdo tão extraordinário, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar esse momento sob a liderança do Teu Espírito, para que o Senhor ministre o nosso coração, nos revelando todos os segredos, Pai, aquilo que nós precisamos, as chaves que nós precisamos, Pai, para mudar, para elevar o nosso nível de comunhão, de intimidade, de santidade e de frutificação, para que as nossas ações, Senhor, elas te glorifiquem na terra. Toma a direção, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O salmista inicia traçando uma linha definitiva entre a vida de substância e a existência superficial. A palavra hebraica para bem-aventurado é rachar, que significa marchar em linha reta ou avançar com propósito. Uau! Quer dizer, quem tem clareza de identidade, de origem, caminha com propósito em tudo que faz. É tudo. Seja saúde, seja financeiro, tudo que faz com propósito. A felicidade não é um sentimento passageiro. Olha aqui, é o resultado de um alinhamento geométrico com a vontade divina. Muitas pessoas querem ser felizes e tá certo, todos nós queremos. Mas a felicidade, ela não é um sentimento passageiro, ela não é um momento, não é uma situação. Ela é o resultado de um alinhamento geométrico com a vontade de Deus. Então, alinhamento de identidade. Eu e você somos frutos do coração de Deus. Ele nos projetou. Se você ler o Salmo 139, você vai encontrar a resposta. Essa fundamentação de que o Senhor, antes que houvesse forma no ventre da nossa mãe, Ele já sabia o nosso nome. Nossa mãe nem sabia que estava grávida. Ele já sabia que já nos via, já nos contemplava, porque Ele escolheu. Então, nós só vamos ser completos nele. E para isso eu preciso fazer o caminho de volta. Voltar a buscar quem é Deus. Quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço sobre mim. Esse é um convite para mim e para você. Alinhamento da nossa identidade de origem. Então, o texto ele descreve uma progressão maligna fatal. Andar, deter-se e assentar-se. Você não pode construir uma catedral espiritual sem antes escavar os entulhos de más associações e renunciar ao mal. Quem aceita o conselho de mentes ímpias acaba absorvendo a sua falência moral e formatando seu comportamento pelo padrão do erro. Assim como pensa o homem, ele é. O conhecimento, o que nós ouvimos, os ambientes, vai formatando a nossa mente. E isso vai gerando as nossas verdades. E nós vamos sendo conduzidas por elas. Observe o contraste brutal entre a árvore e a palha. Os ímpios são descritos como palha que o vento dispersa. Eles não possuem gravidade espiritual. São levados por qualquer ideologia. Aceita qualquer verdade, porque não conhece a verdade absoluta. Porque quem caminha com Deus, caminha com a Bíblia. Quem caminha com a Bíblia não aceita qualquer verdade. Então, vamos lá. São levados por qualquer ideologia ou moda cultural porque lhes falta a densidade do caráter. A gente observa isso.
né? Pessoas que se dizem até cristã, que tem alguma determinada religião, mas com a mentalidade distorcida. Por quê? Porque não se relaciona com a Bíblia, com Deus e com a sua palavra. Se relaciona somente com a religião, em cumprir ritos, em cumprir protocolos. E não é sobre isso. Jesus, ele não veio fundar uma igreja. Jesus veio fundar um reino. Ele veio restaurar o reino. E o reino tem princípios. O reino tem um rei que governa. E ele tem princípios. Ele estabeleceu princípios para que os componentes do reino sigam. Então, tem diferença. E quando você começa a seguir, a tua mentalidade, ela muda. Não tem como. Estamos do mundo, mas não somos do mundo. Diferente do misticismo oriental que busca esvaziar a mente, a meditação bíblica olha aqui, a meditação bíblica é a internalização intencional e contínua da verdade para dentro do seu espírito, preenchendo o vácuo existencial. Muitas pessoas buscando o preenchimento do vazio que existe, o vazio existencial. E esse vazio existencial, ele só é preenchido no relacionamento com Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos formou e Ele nos criou para um relacionamento com Ele. Então, nós só vamos ser completos quando nós encontrarmos esse lugar em Deus e desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. Uma mente vazia é um terreno baldio pronto para ser ocupado pelo engano. Uma mente cheia da palavra é uma fortaleza inexpugnável. Porque quando nós conhecemos a verdade, essa verdade ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos sustenta, ela nos direciona, sabe? Você não vai mais aceitando qualquer coisa. O Espírito Santo vai nos dando discernimento para discernir o caminho. É como se houvesse, a palavra de Deus para mim, ela é como se fosse as placas de sinalização. Porque muita coisa vem parecendo que é, mas não é. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é morte. E essa palavra morte não está dizendo só especificamente de morte natural. Não, existe morte espiritual, existe muitas pessoas que tá viva, mas está morta espiritualmente. Então existe morte de sonhos, morte de morte espiritual e existe a morte física, né? Então a promessa final é de uma prosperidade integral e absoluta sobre as circunstâncias. Aquele que está plantado junto às correntes não teme a seca. Não teme. Por quê? Porque o fundamento que ela tem, que a pessoa tem, é o fundamento da verdade da palavra de Deus. E tem muitas promessas. Olha, tem mais de 8.000 promessas para aqueles que seguem a Deus, para aqueles que seguem a Jesus. Então não teme. Pode aparecer qualquer circunstância. Não temeremos. Por quê? Porque nós temos promessa de Deus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te desampararei. Sabe? Muitas promessas, sabe? Que se encaixa em qualquer situação que nós podemos passar. Pois a sua fonte de nutrição, olha aqui a fonte de nutrição, é inesgotável. Eu e você precisamos de uma fonte de nutrição. Qual tem sido a tua fonte? Se a tua fonte não é a palavra de Deus, que é fundamento sólido, que não muda, que passará os céus e a terra, mas ela não vai mudar e nada ficará sem se cumprir, com certeza você está como aquela casa que foi construída na areia, sabe? Balançando. Por quê? Porque não tem fundamentação. Então nós precisamos de uma nutrição, sabe? De uma fonte de nutrição segura. Porque olha o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não vê. Então, como que eu vou confiar em algo que não tem um fundamento firme? O único fundamento firme que pode gerar em nós confiança, segurança, é a palavra de Deus. E para isso, eu preciso me reconciliar com o Pai. E o único que me leva ao Pai é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Ele quem disse, né? Então, essa fonte de nutrição em Deus e na sua palavra é inesgotável e independente do clima externo. Ela independe da circunstância. Ela é a mesma, né? E isso gera
Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, com a sua palavra e o Espírito Santo, sabe, criamos raízes profundas. Não quer dizer que o vento não vem, que as circunstâncias não vão surgir. Vai, mas não vai me abalar, sabe? Independente do que acontecer, do clima externo. Tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque é promessa da palavra do Senhor. Porque nós estaremos ligados na fonte, direcionados, sabe? Com discernimento, com entendimento, com clareza. E tudo que fizermos seremos bem sucedidos. Não por sorte, mas por consequência de leis espirituais imutáveis. Há um tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu, sabe? Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de rir, há um tempo de chorar. Há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de falar e há um tempo de calar. Então, sabe, as coisas acontecerão na nossa vida, sim, não vai ser por sorte. Vai ser por consequência de leis espirituais imutáveis, de plantações. Porque eu terei uma vida, um estilo de vida, que independente eu vou continuar semeando. E elas vão florescendo no tempo que o Senhor, o dono da semente, estabelecer. Deus conhece o caminho do justo, Ele conhece meu caminho e o teu. Ele conhece as palavras da nossa boca antes delas chegarem na nossa boca. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Nós não sabemos o que há dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções, mas Ele sabe. Ele sabe as intenções, o porquê que eu faço o que faço. Ele sabe. E por isso que às vezes Ele permite algumas experiências, sabe? Para que essas impurezas venham para fora e nos purifique. Porque Ele tem coisas eternas para fazer na nossa vida. Mas se nós não formos preparadas, nós não suportaremos e podemos perder aquilo que é para ser bênção na nossa vida. Deus conhece o caminho dos justos. Justos não são perfeitos. São aqueles que são lavados e redimidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Esse conhecimento não é mera observação intelectual, mas uma supervisão ativa e pactual, que garante a sua estabilidade. Saia da roda dos escarnecedores e posicione-se onde a vida flui. Olha, não tem como nós usufruirmos das bênçãos de Deus frequentando certos ambientes. Não tem como. Aqui é muito claro. Ouvindo qualquer pessoa, sabe? Acessando qualquer atmosfera. Não tem como. Existem dois tipos de atmosfera. A atmosfera que é do reino e a atmosfera do reino das trevas. Quando eu acesso aquilo que não está no reino de Deus, que não faz parte da atmosfera do reino de Deus, ou que faz parte, eu vou ser afetada por aquilo. Eu preciso escolher os lugares, as mesas, os ambientes. Eu preciso, porque tudo que eu acesso tem retorno e tem colheita. Então saia da roda dos escarnecedores e posicione-se. Hoje é tempo de posicionamento. O Senhor está chamando a mim e a você. Não importa como foi até aqui. Tome uma decisão e se posicione. Sabe? Onde a vida vai fluir. Escolha. Qual é o reino que você faz parte? Quem é você? Se é cidadão do reino de Deus ou cidadão do reino das trevas? Não tem como nós ficarmos com um pé em cada canoa. Não. Sabe? Nós precisamos decidir. E é tempo de decisão. Sabe? É momento de decisão, porque o que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, é muito maior. É muito extraordinário. Sabe? E Ele quer te levar para um modo avanço. Ele quer me levar para esse modo avanço. Sabe? Mas nós precisamos deixar algumas coisas. Então aqui está nos convidando para isso, sabe? Se posicione onde a vida vai fluir. Se posicione, sabe? Se junte com o povo que vai te levar para o seu destino. É dessa forma, selecione, né? Pois o seu destino não é ser levado pelo vento, mas permanecer inabalável no dia do juízo. É isso. Audite as vozes que influenciam as suas decisões hoje. E corte, olha aqui, impiedosamente qualquer conexão que o leve à cadeira dos escarnecedores. Gente, isso é fato. Pode ser dentro de casa. Não é que nós vamos abandonar.
nós vamos nos posicionar, dizer não, não, aqui não, não, aqui eu não vou, não, aqui não conte comigo, não. Mergulhe na instrução divina com a voracidade de quem busca sobrevivência, pois a sua estabilidade futura depende da profundidade das suas raízes agora. Gente, isso é muito sério. Às vezes nós queremos sim o destino que Deus tem, mas se nós não nos posicionarmos hoje, fazer esses cortes, sabe? Fazer esses cortes hoje, nós não chegaremos no nosso destino, sabe? Por quê? Porque é questão de vida ou morte, sabe? E a sua estabilidade futura depende da profundidade das suas raízes agora, depende da semente que você está plantando. Depende da semente que eu estou plantando. Então, qual é a semente? Não brinque, né? O tesouro que o Senhor tem é muito valioso. Então, aqui fala sobre andar, sobre se assentar, sobre se deter. Então, primeiro, aqui nesse salmo, sabe, Deus não, esse salmo ele não começa falando de bênçãos, mas de quê? De posicionamento. Existe uma progressão perigosa aqui, ó. Andar, sabe? Primeiro você começa a andar, você vai ouvindo. Depois você começa a concordar, sabe? É parar. Você começa a concordar. Depois você se assenta, pertencendo. Aí já começa a ficar tudo natural, normal. Ah, é só um momento. Ah, é só... Nada a ver. E as raízes estão sendo construídas. Então, tome uma posição. Se posicione, sabe? Miles, ele ensinava, eu não sou fruto do ambiente, eu sou fruto do governo que escolho obedecer. Eu sou fruto do governo que eu escolho obedecer. O livre-arbítrio Deus nos deu e ele não vai tirar. JB, ele já enfatiza assim, a minha alma, ela é um território. E todo território é governado por uma voz. Entendeu? Então nós precisamos nos atentar. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é se posicione. Porque o plano que Deus tem para a sua vida é plano de paz e não de mal, para dar a você o fim que você almeja. Então a pergunta aqui não é, você vai frutificar? Não. A pergunta é, em que solo você está plantada? Qual é o solo? Amém? Então a árvore plantada junto às águas, sabe? Ela não depende da chuva do momento. Não. Ela vive de uma fonte constante. Isso significa... Olha aqui, não é circunstância, não é sorte, não é emoção, é alinhamento. Quando a minha alma está alinhada com a palavra, o fruto é inevitável. É natural frutificar, sabe? Não tem esforço, mas é natural. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Senhor, hoje eu me posiciono. Pai, eu quero renunciar a toda voz que não vem de ti. Eu corto alianças emocional, mental e espiritual que me afastam da tua vontade. Senhor, me planta junto às águas. Alinha minha mente com a tua palavra, Senhor, e me ensina a meditar, não superficialmente, mas até que a verdade da tua palavra forme raízes dentro de mim, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ser árvore. Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, Senhor, na fonte certa que é a tua palavra. Remove da minha alma o que é raso. Fortalece, Senhor, as minhas raízes, Pai. Que meu fruto te glorifique. Que o meu fruto glorifique o teu nome. Que a minha vida te glorifique, Senhor, na terra. Pai, que tudo que eu vier a fazer, Pai, que a minha saúde te glorifique na terra. Que o meu casamento te glorifique na terra, que a minha família te glorifique na terra, Pai. Que o meu empreendimento te glorifique na terra, que tudo que eu vier a fazer, Senhor, te glorifique, porque as minhas raízes estão firmadas em ti e na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, vamos fazer um decreto? Senhor, eu hoje decreto que eu saio do conselho dos ímpios, que eu entro no conselho do Senhor. Pai, eu quero declarar que a minha mente não será moldada por opiniões.
mas por princípios eternos, que a minha alma será território exclusivo da verdade da tua palavra, que toda influência, Senhor, que drena minhas forças, perde a legalidade agora em nome de Jesus. Eu serei como árvore plantada, não como palha levada. Eu declaro, Senhor, estabilidade sobre minha casa. Declaro raízes profundas. Senhor, eu declaro fruto no tempo certo, folhas que não murcham. Senhor, eu declaro prosperidade integral no espírito, na alma, no corpo, com uma vida prática, Pai. Serei governada pelo teu reino, pela verdade do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida, Pai. Alinha o nosso coração, alinha, Senhor. Remove, Senhor, todo véu de cegueira dos nossos olhos que nos impede de enxergar. E abra os nossos olhos para que nós possamos te ver com clareza, Senhor, a verdade da tua palavra, quem o Senhor é, Pai, quem eu sou em ti, Pai. Alinha a nossa real identidade, a nossa identidade de origem contigo, Pai. Com os teus planos, com os teus sonhos, com os teus projetos. E ativa, Senhor, em nós, Pai, o querer, o efetuar da tua vontade, para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que você derrame o teu coração diante do Senhor e se posicione no lugar que é teu. Aprofundando, criando raízes que vão te levar a um fim extraordinário na presença do Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um dia abençoado aí para você.